Talvez você pense que a sua vida familiar esteja um caos. Talvez sua vida financeira esteja passando talvez a maior tempestade que você já atravessou. E não fique pensando, só você, Deus não está olhando para mim. O mundo inteiro está atravessando isso, irmãos. O mundo inteiro agora está sofrendo os efeitos de todo o lockdown que nós tivemos no passado. Para muitos a conta já chegou e talvez não pare por aí. Nós vamos ter experiências diversas para contar no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, o que eu e você atravessamos. Por isso, algumas vezes na minha e na sua vida é extremamente importante aprender a vivenciar tempestades. A Bíblia diz, irmãos, que o dia mau, esse vem sobre todo mundo. E você não sabe qual é o dia mau. E por que a gente não sabe? Para você não se programar para ele, para você não esperar por ele. Simplesmente você tem que estar pronto diariamente para, se ele ocorrer, você consegue se desvencilhar dele de uma melhor maneira. E o que fez com que esses homens experimentados, capacitados, cheios de habilidade, enfrentassem essa tempestade? Primeira coisa que nós precisamos lembrar: certas tempestades da vida são inevitáveis. Certas situações não estão no nosso controle e não dependem do que eu faço. Elas são inevitáveis. É interessante, irmãos, que o início da viagem desses homens talvez fosse como qualquer outro dia de uma viagem tranquila e normal. Claro que antes deles saírem para poder pescar, para poder estar diante daquele mar, eles perceberam a situação do vento, o dia propício, o sol, um dia ensolarado, pronto para poder pescar. No entanto, o dia pode ter começado extremamente tranquilo. A tarde chegou, a noite caiu e começaram de repente. Essa é a expressão que está na Bíblia. De repente o tempo mudou. Irmãos, quantos de repentes nós fomos submetidos ao longo da vida? De repente você descobriu um problema de saúde, de repente você perdeu o emprego, de repente chegou uma situação inadvertida no meio da sua família, de repente o seu relacionamento conjugal começa a ruir, de repente. E foi assim para os discípulos. De repente, o vento resolveu mudar. De repente, o vento começa a mudar contra você. De repente, essa situação começa a se tornar mais forte e mais desesperadora. De repente. Diga para a pessoa, de repente, algo pode nos acontecer, de bom ou de ruim. No primeiro momento, irmãos, pensamos que nós vamos conseguir sozinhos, por conta própria. Afinal, nós somos fortes, capazes, experientes, habilidosos, nós temos recursos. Mas parece que chega uma hora que Deus permite que tudo isso se esgote, chegue ao fim, que Ele quer tão somente que você olhe para cima, que você não dependa do que é humano, do que é natural, mas faça você voltar os seus olhos para Ele. Tem hora, irmãos, que a sua condição humana não vai resolver o seu problema. Você vai ter que olhar para o autor e consumador da sua fé.